Oi, turminha, a prof tá aqui para fazer a correção dos exercícios de ontem, ok? Ontem a professora falou com vocês sobre o artigo definido e o artigo indefinido. Sabemos que o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, ele combina em gênero e grau com o nosso substantivo, ok? Lembrando que artigo indefinido é aquele que determina o substantivo de modo vago. E o definido que determina o substantivo em particular e preciso, tá? Então, eu tenho lá. Descubra os nomes e escreva os artigos definidos antes do substantivo. Então, nós temos aí abelhas, fica as abelhas. Eu tenho pé, o chá, vai ficar o chapéu, certo? A casa, os sorvetes, a caneta, a cama, o cavalo, o morango, ok? Atividade simples. Vamos para a próxima atividade. Eu tenho lá. Complete as frases com artigos definidos correspondentes. As laranjas estão maduras. O sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. As crianças estão brincando no jardim e os pássaros cantam. A aula começou e os alunos já chegaram. Então, vocês perceberam que aqui o meu artigo combinou. Se o meu substantivo está no plural, eu coloco o artigo no plural. Se está no masculino, eu coloco o artigo no masculino, ok? Na segunda atividade, eu tenho aí os artigos indefinidos. Então, vou colocar lá. Mariana colheu uns tomates para colocar na salada. Um dia de sol e uma noite de chuva. Uns gostam de bananas e outros gostam de maçã. Umas rosas e uma... Aqui é má, tá bom? E uma margarida brotaram no jardim. Ok? O último, nós temos aí um textinho que nós íamos completar com os dois juntos. Artigos definidos e indefinidos. Então, vamos lá. Passeio no clube. Ficou o passeio no clube. Estava uma manhã ensolarada. As nuvens do céu estavam em formas de flocos de algodão. As crianças resolveram passar o dia no clube, tá? Então, que é o dia no clube. Gilberto brinca com uma bola colorida, enquanto Sofia dá um mergulho na piscina. O senhor Honório, avô das crianças, aconchegou-se debaixo de uma barraca de sol e deu uma cochilada. O dia passou tão rapidamente que as crianças nem perceberam o tempo passar. Então, vocês perceberam aqui que a prof colocou o que eu sabia com exatidão, a ou. E o que eu sabia vagamente, um ou umas, tá bom? Então, essa é a diferença do meu artigo definido para o indefinido. Ok? Aí, nós tínhamos os substantivos. Próprio ou comum. Substantivo é a palavra que designa sobre artigo definido e indefinido. Nós temos aí uma tirinha, que é uma história em quadrinhos curtinha, com 4 quadrinhos. Nós temos aí, tá escrito assim, ó. Em uma noite escura e chuvosa. Sabe qual é o problema das suas histórias? Falta sutileza. Era uma noite meio escura e mais ou menos chuvosa. Primeira questão, vamos lá.
No primeiro quadradinho, o artigo uma. O que ele define a noite, não define a noite ou define parcialmente? Muito bem, define a noite. Então, a primeira alternativa é a correta. Na segunda questão está escrito assim: releia com atenção o segundo quadradinho, em seguida identifique a palavra que desempenha a função do artigo definido. É o o ou suas. O, certo? No trecho das suas histórias, o termo destacado é resultado da contração de uma preposição com os artigos a. Assinale-a. Então, o que é uma contração? Quando eu falo uma contração, eu junto uma preposição mais o meu artigo. Então, aqui eu formei o das, certo? Então, para formar o das, eu precisaria do em, do a ou do de. Eu precisaria do de, que é a minha preposição, mais as, que vai ficar das. Essa é a contração, tá bom? Então, a alternativa correta seria a terceira, o de. Na tira acima, os artigos antepõem substantivos, adjetivos ou verbos. O meu artigo sempre vem antes do substantivo, ok? O a é um artigo definido na frase: sua história não a encantou, Snoopy. Snoopy decidiu reescrever a história. Disse a ele que faltava sutileza no texto. A do meio, a segunda alternativa, ok? Por quê? Porque aqui ele vem antes do meu substantivo, ok? Muito bem. Galera, agora nós vamos corrigir atividades de substantivo próprio comum, ok? Então, olha aqui, eu tenho uma coluna com as palavras e vocês vão indicar se esses substantivos são comuns ou são próprios. Lembrando que substantivo próprio é escrito com letra maiúscula e são nome de estados, cidades, países, seres únicos, tá bom? E substantivo comum, há vários seres de uma espécie, tá bom? Seres, objetos, é a palavra que dá nome aos seres e aos objetos, ok? Então, vamos lá. Substantivos: cão, comum. Gato, comum. Elefante, comum. Uberlândia, escreve com letra maiúscula, é uma cidade, próprio. Aline, nome de pessoa, próprio. Cadeira, objeto, comum. Casa, objeto, comum. Rua, comum. Xícara, comum. Antônio, nome de pessoa, próprio. Farmácia, comum. E supermercado, comum. Agora vamos responder. O que são substantivos comuns? Lá na classificação que a prof deu está escrito: substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie da mesma forma genética. Exemplo: cidade, menino, homem, mulher e país. Próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Exemplo: nome de lugares, de pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora, a nossa atividade de substantivo próprio e comum. Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24 substantivos. Quais deles são os próprios e os comuns? Lembrando que substantivo próprio, nome de estado, cidade, país, de pessoa, ok? E substantivo comum, nomes de objetos comuns, certo? Então, vamos lá. Atlântico, substantivo próprio. Atlântico. Mariana, substantivo próprio. Nome de pessoa. Paraguai, próprio, nome de país. Roraima, próprio, nome de estado. Bermuda, comum. Bermuda, comum. Diamantina, próprio. Água, comum. Urano, próprio, nome de planeta. Abelha,
comum. Nilo, próprio. Espada, comum. Rua, comum. Chuva, comum. Verão, comum. Bola, comum. Globo, comum. Belém, próprio. Marajó, próprio. Pessoa, comum. Pedro, próprio. Bahia, próprio. Carlos, próprio. Sapato, comum. E amor, comum. Então, nós ficamos aí, ó, metade próprio e metade comum, tá bom? Vou focalizar aqui para vocês terem uma ideia. Ok? Beijos e até a próxima.